Estamos de volta com o programa do Servidor, aqui para o último bloco, conversando com o Sandro Araújo, ele que é membro da CPS, Comissão Pró Subsídio. Sandro, essa luta de vocês, junto aos servidores, ela se consolida, mas tem como, digamos, contendor aí o rolo compressor das entidades sindicais, que no caso de vocês são muito fortes, que defendem, que eu volto a dizer, que fazem um sindicalismo basicamente de preservação de privilégios. Mas vocês também estão conseguindo fazer reuniões aí no Poder Executivo. Como é que está a situação? Bom, na realidade, infelizmente, nós não temos tido muita abertura, quer no Poder Judiciário, quer no Poder Executivo, para poder discutir o assunto subsídio. Infelizmente, subsídio ele é um assunto proibido para algumas pessoas. Isso tem a ver com a posição, eventualmente hierárquica, que as pessoas ocupam dentro do Poder Judiciário e tem a ver também com a posição de determinadas pessoas dentro dos sindicatos. É normal que os sindicalistas, muitos deles já estão na luta há muito tempo, e é fato que alguns sindicalistas possuem corporações e que, portanto, teriam algo a ganhar menos ou, eventualmente, a perder, dependendo do ângulo deles, com a implementação do subsídio. Isso faz com que a informação do subsídio é algo que, infelizmente, não é tão difundida junto aos servidores. A Comissão Pós-Subsídio, talvez um dos primeiros trabalhos da comissão foi criar um sítio na internet, subsidiojá.com.br, na qual nós temos uma infinidade de materiais sobre subsídio. Nós temos proposta de emenda aos PLs. Abaixo assinado. Abaixos assinados. Para você ter uma ideia, de um total de 113 mil servidores, hoje nós já temos mais de 13 mil servidores que tiveram acesso ao nosso sítio e que assinaram o abaixo assinado pela mudança da forma de remuneração para subsídio. É um número inferior se imaginarmos a metade da categoria, mas considerando que o subsídio é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que infelizmente é literalmente proibido em determinados locais, a gente entende que é um número magnífico que nós já alcançamos. Falando do Poder Executivo, é público hoje que já houveram várias reuniões entre a cúpula do Poder Judiciário e a cúpula do Poder Executivo, notadamente STF e Ministério do Planejamento, nas quais o Ministério do Planejamento, desde 2009, vem sinalizando: nós aceitamos a ideia da equiparação dos servidores do Poder Judiciário e, por tabela, do Ministério Público da União com as carreiras top do Poder Executivo. É justo, nós entendemos que é justo, porém, para que isso seja possível, é necessário também que a forma de remuneração seja a mesma dos servidores do Poder Executivo. Hoje, um gestor governamental, que é um servidor do Ministério do Planejamento e que recebe, no final de carreira, depois de mais de 15 anos como servidor, um salário da ordem de R$18 mil, o recebe em forma de subsídio. O Ministério do Planejamento, desde 2009, diz para o Poder Judiciário, diz para o Ministério Público da União: nós concordamos com o reajuste em forma de subsídio. Agora, quem é contra hoje o subsídio? São só as entidades, as lideranças sindicais, ou que ainda trabalham e manipulam essa desinformação? Bom, algumas pessoas têm a perder, ou pelo menos têm a ganhar menos com a implementação do subsídio. As pessoas entendem que, ao perder as incorporações, porque o subsídio absorve as incorporações, elas estão perdendo algo que para elas é muito caro. A questão é que, como a gente já falou, trata-se não de uma maioria no Poder Judiciário, trata-se de um grupo pequeno de pessoas, mas pessoas que eventualmente estão em cargo-chave no processo de negociação, quer no meio sindical, quer na representação do Poder Judiciário. E essas pessoas simplesmente fazem ouvido surdo para as propostas do Poder Executivo. A consequência é que já estamos, desde 2009, fizemos greve em 2009, fizemos greve em 2010, fizemos greve em 2011, terminamos 3 greves e não tivemos 1% de aumento.
Se o Ministério do Planejamento propõe o subsídio, se nós, do Poder Judiciário, aceitamos a ideia do subsídio, isso se torna mais fácil. Vale comentar que no Ministério Público da União existe um movimento para a mudança da forma de remuneração. A cúpula do Ministério Público já comprou essa ideia. Foi feita por parte de um dos sindicatos que representa a categoria uma votação junto à categoria e a maioria da categoria disse: sim, nós queremos subsídio. Agora, tem uma situação, só deixa eu te interromper, tem uma situação, por exemplo, nos gabinetes dos ministros do Supremo, todo mundo é a favor do subsídio. Eles não podem chegar na orelha lá dos ministros e dizer: pô, ministro... Eu entendo que sim, eu entendo que sim. No caso específico do STF, o STF tem um quadro de servidores relativamente jovem. E como o número de funções comissionadas no STF é relativamente pequeno, isso significa que o número de servidores que possuem incorporações no STF é menor do que em outros tribunais. Muito provavelmente, se fizermos hoje uma enquete sobre subsídio no STF, o número de adesões ao subsídio seria da ordem de 70%, 80%. E em outros tribunais, como por exemplo a Justiça do Trabalho, é possível que seja um apoio maior que 50%, não tenho dúvidas disso, mas não tão maciço. Não sei, e é claro que servidores que estão hoje em contato direto com os ministros, eles têm legitimamente ou não, mas eu diria que legitimamente, uma posição, por que não dizer, de formadores de opinião. Agora, existe um fato, existe um ministro, que é o ministro presidente do STF, que ele é peça-chave. Ele já se reuniu no ano passado com o então presidente da República, Lula, e naquela ocasião foi sinalizada uma hipótese de aumento e que infelizmente não foi implementada. Agora, qual é a ideia do Peluso em relação a isso? Ele é a favor do subsídio, ele é a favor do aumento, ou ele gostaria que ninguém ganhasse mais? Olha, tudo que nós sabemos por parte do ministro Peluso é através, quer dos seus assessores diretos, quer das lideranças sindicais. As lideranças sindicais, infelizmente, não estão ouvindo a categoria. Em alguns poucos sindicatos que já deram o braço a torcer e já fizeram enquete, isso no Poder Judiciário, o subsídio foi maioria e, muito provavelmente, se fizéssemos em toda a categoria, também seria maioria, mas não é assim que pensa a nossa liderança sindical. A liderança sindical, só para se ter uma ideia, mesmo sabendo, em 2010, da oferta de subsídio por parte do Poder Executivo, não trouxe ao conhecimento da categoria. Eles souberam que havia uma sinalização de subsídio, não trouxe para a categoria. A categoria não sabe que é possível receber mais do que o PL, porque, como eu disse, o PL tem um salário da ordem de R$16 mil, o subsídio, esse salário final para analista, subsídio um salário da ordem de R$18 mil. Mas os sindicatos colocam como palavra proibida a palavra subsídio. Bom, mas aqui nesse espaço, com todo o trânsito, com o tanto que eu me movimento em movimento sindical, eu não acredito na palavra proibido. Eu acredito muito na palavra transparência de negociação. E é por isso que eu convidei vocês, né? E esse é um espaço, sim, para que a gente discuta as questões. Porque muitas vezes há um distanciamento muito grande. Muitas vezes a pessoa está preocupada com o umbigo dela, com o privilégio dela. Ficou em aberto mais alguma questão que você considera importante, Sandra? Sim, vamos bater novamente na tecla. Amanhã nós teremos na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Amanhã, quarta-feira, que horas? Eu não estou com a agenda, me parece que às 10 horas ou 9 horas. Geralmente é 10 da manhã, né, as audiências. Então, amanhã tem audiência. Se você estiver nos acompanhando no programa na quinta de manhã, a audiência foi ontem, certo? Mas é só você entrar lá no debrasilia.com.br e vai ter informações. A audiência pública vai ser uma forma na qual vai ser debatido as diversas formas de remuneração. Nós defendemos a forma de subsídio, não fechamos as portas para outras hipóteses que existem. Um sistema híbrido? Por que não? Acima de tudo, o movimento pró-subsídio e a comissão pró-subsídio, ela busca a equiparação da nossa categoria com as outras categorias. Gostaria também de aproveitar o espaço de falar da ANATA. A ANATA é a Associação Nacional de Analistas Técnicos e Auxiliares. São
as três categorias que fazem parte as 3 carreiras que fazem parte do Poder Judiciário da União e também do Ministério Público da União. A ANATA representa esses grupos de servidores e é uma associação recém-criada, nasceu a partir do movimento pró-subsídio, da comissão pró-subsídio, e eu convido especialmente você, servidor do Poder Judiciário, você, servidor do Ministério Público da União, a acessar o endereço www.anata.org.br. Conheça as nossas propostas, conheça a associação, busque, acima de tudo, a valorização do servidor. Então tá certo, aí o convite está feito, tanto se você quiser saber mais informações sobre o subsídio, é www.subsidioja.com.br. Esse é o endereço da luta do subsídio. A Associação Nacional de Técnicos, Analistas e Auxiliares é www.anata.org.br. Muito obrigado, Sandro, pela sua presença. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a coragem que vocês estão tendo nessa luta, porque o adversário do outro lado tem suas armas, tem seus argumentos também, mas é importante que a pessoa, quando acredite que está no seu caminho, na luta dos seus direitos, que ela não abra mão desses princípios e dessas lutas. Chegamos ao final do nosso programa, agradeço muitíssimo a sua audiência, a sua sintonia. Continua à disposição lá na internet, www.debrasilia.com.br, e o e-mail da gente, programadosservidor@gmail.com. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quem vê tuas linhas retas perfeitas, nem mesmo em sonhos suspeita a vida que pulsa. Brasília, Aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos vícios que pensou eliminar. Brasília!